Vamos ver nesse momento a covardia de jornalistas provavelmente já conhecidos por vocês. Digo covardia porque vocês vão assistir no vídeo agora. A moça que será questionada nesta sabatina, né, é a deputada federal, se não me falha a memória, candidata a prefeita de São Paulo, para este ano, Marina Helena, do Partido Novo, tá? Ela se diz de direita, uma pessoa de direita, pelo histórico. Eu fui procurar um pouco do histórico dele e realmente ele é uma pessoa que defende a agenda não podemos dizer nem agenda, que defende os princípios conservadores. Vamos assistir, sem mais delongas, e eu vou comentando com o passar do tempo da entrevista. Visto em lei, aquele aborto que decorre de Tá, estupro. vamos lá. População. A atual gestão da prefeitura se envolveu numa polêmica a partir de uma intimação do Supremo Tribunal Federal para que a prefeitura esclarecesse se havia algum obstáculo nos hospitais municipais para a realização de aborto previsto em lei, aquele aborto que decorre de estupro. A prefeitura se explicou, havia ali uma decisão em relação ao hospital de Vila Nova Cachoeirinha, e no final das contas ficou aquela dúvida se estava, se não estava a prefeitura impondo algum obstáculo para a realização desse aborto. Abstraindo a posição que a senhora possa ter em relação ao aborto, sobre esse aborto previsto em lei aí desde há 40 anos, né? O aborto decorrente de estupro. Se a senhora fosse prefeita de São Paulo, haveria algum óbice nas unidades hospitalares municipais para que as mulheres estupradas pudessem exercer esse direito ao aborto previsto em lei? Josias, como mulher, que aliás já foi violentada com 13 anos de idade, eu me solidarizo demais com todas as mulheres vítimas de violência sexual. A gente não pode aceitar isso. Agora, tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina que não indica um aborto acima de 22 semanas. Por quê? Porque o feto tem toda a formação necessária e ele pode, sim, na maioria dos casos, sobreviver fora do útero da mãe. Nesses casos, por que não fazer o parto e entregar essa criança para uma adoção, dado que todas as pessoas, tem tanta gente na fila de espera. Então, meu ponto é esse. Eu vejo que hoje foi uma decisão... Não. Nesse momento começa a interrupção de forma mal educada por parte da pseudo-jornalista Raquel Landim. O aborto em casos, a legislação atual, ela permite isso, mas ela não acontecia a partir de 22 semanas. Candidata, eu preciso... Candidata, só um minutinho, Josias. Se meter em tudo isso, eu acho que a gente agora precisa que o Congresso reaja em relação a isso. Candidata, só um minutinho, Josias. Nos lugares onde o aborto é permitido, mesmo em caso de estupro, existe um prazo. Porque existe uma fase em que o feto já está completamente formado. Candidata, eu preciso interromper a senhora porque eu não vou deixar desinformação no ar. Eu vou cumprir a lei, essa resolução, mas eu vou só um minuto. trabalhar junto ao Congresso Nacional para que o Congresso, que é a Casa do Povo, legisle a respeito disso, porque a maneira como foi feita, numa canetada do Alexandre de Moraes, contra a recomendação do Conselho Federal de Medicina e contra toda a prática que acontece no mundo, inclusive nos locais onde o aborto é permitido, seja levado em consideração. Candidata, eu vou... Isso é uma técnica para tentar tirar a concentração, né, daquilo que a entrevistada está querendo transmitir à população através da entrevista. Eu vou interromper a senhora porque eu não vou deixar desinformação no ar. Essa resolução do Conselho Federal de Medicina, ela foi declarada inconstitucional pelo ministro Alexandre de Moraes. Não é uma canetada, é uma resolução inconstitucional. Só um minuto, candidata. Só um minuto, candidata. Só um minuto, candidata. Só um minuto, candidata. Candidata, por favor. Candidata, por favor. Essa resolução foi declarada inconstitucional pelo ministro Alexandre de Moraes porque ela vai contra a lei brasileira. A lei brasileira estabelece claramente que não há limite de tempo para o procedimento de aborto no país quando é em caso de estupro. Esse procedimento que a senhora se refere, só um minuto, candidata, eu não vou deixar desinformação no ar.
Ou seja, ela está acusando a entrevistada de estar desinformando. Não permite que a entrevistada conclua seu raciocínio para depois ela argumentar em cima do raciocínio da apresentada entrevistada. É um truquezinho que rola ali, de falta de caráter. Um minuto, candidata. Um minuto, candidata. Candidata, por favor. Candidata, por favor. Eu também tenho que cuidar da desinformação. Candidata, por favor, a senhora está num canal e eu não posso deixar desinformação no ar. A Organização Mundial da Saúde também estabelece que o procedimento que a senhora falou é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Então, a senhora está falando de um procedimento reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, que é a cistolia. Eu preciso terminar de falar. Eu preciso terminar de falar. Bem, se a senhora não me deixar terminar de falar... Se a senhora não me deixar terminar de falar para estabelecer os fatos, a gente não vai conseguir terminar. A entrevistada simplesmente não está tendo a oportunidade de responder as perguntas. Já sabe. Essa entrevista. Então, a cistolia é um procedimento. A cistolia é um procedimento reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, que o ministro Alexandre de Moraes, aqui no Brasil. Bem, candidata, não tem condição, a gente vai precisar encerrar a entrevista, porque eu preciso... Falou mal do rei, né? Automaticamente o jornalista ficou furiosa. Como é que pode, né, velho? Preciso restabelecer os fatos aqui. Eu posso restabelecer os fatos? Vou fazer uma pergunta que talvez ajude a... Não, Josias, ou eu preciso restabelecer os fatos ou a gente encerra a entrevista. Só um minutinho. Então, só restabelecendo os fatos aqui colocados, a cistolia é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e essa resolução do Conselho Federal de Medicina e a contra a lei brasileira. A pergunta do Josias foi muito clara para a senhora, candidata. Como prefeita, a senhora respeitaria a lei ou não? Eu vou cumprir a lei e vou trabalhar. O prefeito de São Paulo é a pessoa mais importante depois do presidente da República e do governador de São Paulo. Eu vou trabalhar junto ao Congresso Federal para que a gente tenha limites. 22 semanas é o limite, inclusive em países que liberam o aborto. Todos têm data. A senhora é a favor da prisão, da criminalização das moças? Aí quando ela traz os dados, aí todo mundo se cala e já indagam a entrevistada com uma outra pergunta para tentar dissolver aquilo que a entrevistada está tentando explanar. As estupradas que tenham que tirar o feto após 22 semanas, a senhora é a favor da criminalização? Não, mas eu sou a favor de que exista algum tipo de sanção, Thales, porque a partir desse determinado momento, inclusive, a gente precisa ser didático com essas meninas. A gente precisa... Outra coisa, você fala em crianças que podem ir para a prisão, isso não existe. A gente sabe que menores são inimputáveis no país. Tem uma distorção generalizada dos fatos, gente. Cara, eu gostei dessa moça, viu? Marina Helena do Novo, candidata a prefeita, viu? O povo de São Paulo, da capital, deveria de olhar com mais carinho essa candidata. A gente precisa se cuidar para que as nossas crianças não sofram isso, para que as nossas mulheres nunca sofram isso. Mas elas têm que saber que a partir de 22 semanas, o feto está completamente formado. E eu sou a favor da vida. E aí você pode sim realizar um parto e ter um procedimento rápido para a adoção dessas crianças. Sim, todo mundo sabendo como... A criança está pronta, né? Está pronta, está toda, né, toda feita, já sente. Por que não fazer o parto e entregar para fila de doação, que segundo ouvi falar, né, e segundo já pesquisei, existem enormes dificuldades para você adotar uma criança no Brasil. Por quê? Qual é o motivo? Todos nós já sabemos. Com isso, é isso que eu sou favorável. Vocês não podem distorcer o que eu penso, gente. Claro. Eu quero ver uma legislação que facilite, a partir das 22 semanas, seja realizado um parto e essa criança seja entregue para adoção. É isso que eu vou trabalhar para defender. Ninguém está distorcendo o que a senhora pensa, candidata. A gente só estabelece os fatos. Pai, que mulher odiosa, hein, cara? Eu só queria, um pouco para aprofundar o raciocínio da senhora. Então está claro que a senhora, uma vez eleita prefeita de São Paulo, cumpriria a lei enquanto a lei prevalecesse. A senhora vai trabalhar no Congresso Nacional para tentar mudar a lei, mas, havendo a lei, ela prevaleceria também no município de São Paulo. Eu queria lhe perguntar
uma outra coisa. No Brasil, estatisticamente demonstrado que a maioria das vítimas de estupro são crianças, entre 13 e 14 anos. Que são inimputáveis, Josias, você sabe disso melhor do que eu. Mas vão pro reformatório. Não podem ir presas. Deixa eu terminar a pergunta, é muito rápido. Normalmente esse estupro se dá em ambiente doméstico. Por vezes, a criança que está ainda na formação do seu corpo não tem nenhuma noção do que está acontecendo. E quando se descobre o estupro, nem sempre ele é denunciado de imediato. Há uma demora na resolução do problema. E o Estado brasileiro não está equipado para permitir que o direito ao aborto seja exercido antes das 22 semanas. Então, por isso ocorre no Brasil, por vezes, o aborto se dá a essa altura do estágio da gravidez. A pergunta dele é muito longa, muito longa. Ele vem trazendo uma pergunta com uma série de argumentos. E não é fato que seja um consenso entre os médicos que não se pode realizar o aborto a essa altura. Tanto que há médicos... Tanto que o Conselho Federal estabeleceu. Deixa eu terminar. Um critério. Mas demora pra caramba. Há médicos que realizam no Brasil. Eles chegaram no consenso, Josias. Eles chegaram no consenso. Não tem consenso. Tanto que há centros médicos no Brasil que realizam o procedimento, que é um procedimento que tem o endosso da Organização Mundial da Saúde. Tem tráfico de droga também, que não é permitido no Brasil. O que eu queria saber da senhora é se a senhora concorda com essa tese de que o Estado brasileiro deveria se equipar, se aparelhar mais adequadamente para evitar que a gravidez chegasse a esse estágio da 22ª semana. E se a senhora não acha que é uma violência contra a mulher delegar ou terceirizar a decisão? A decisão, vai para a adoção. A mulher tem o direito de decidir se ela quer que vá para a adoção ou não. Uma criança tem como decidir? Uma criança, ela acabou de falar, né? Que a maioria são crianças. Né? Após o feto estar todo formadinho, não seria o mais prudente esperar o momento da criança nascer para poder entregar, já que ele é um ser independente, ele é um corpo independente. Ou não lhe parece? E o direito da criança? E o direito da criança completamente formada, como ela está a partir da 22ª semana? A criança não se manifesta quando Não, mas ela sente dor, ela está formada, ela sente tudo. A senhora acha que esse direito capaz de sobreviver atenuado, fora do útero da mãe. Aí você tem, sim, é uma questão de direito à vida. Agora, o meu ponto é o seguinte, Josias, onde é que o Estado está falhando completamente? Ele falhou comigo também, de evitar que esses crimes aconteçam e depois de punir. A gente, em crimes hediondos, como homicídio, 8% só são desvendados. E a maioria de quem é preso não continua na cadeia. É muita então, a gente tem um problema grave de não punir quem viola os direitos como esse. Esse é um problema gravíssimo. Outro é não proteger as nossas crianças. E um dos motivos para isso são os nossos conselheiros tutelares, que não fazem nada, que sabem sim que deveriam estar fiscalizando notícias de abuso, vendo o que está acontecendo, assim como o setor público. Você acha que um professor não entende, não consegue perceber se alguma coisa está errada? Ou gente, muitas dessas crianças que vão parar no sistema de saúde? Por favor, eu quero dizer é que tem um erro absoluto, mas a criança não tem nada a ver com isso. Deputada, eu só... Por favor, Maria Helena. Candidata, por favor. Por favor, eu só queria sair um pouco. A senhora disse que é a favor de que haja alguma penalização, é isso, para a mulher, menina que tiver sido estuprada e fizeram o aborto após vocês estão modificando o que eu falo, Thales. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, menores de idade são inimputáveis. Vamos mas vai para o reformatório. Isso inclusive da criança que está no útero. Olha, uma das minhas principais pautas são crianças. Sim, mas ela vai para o cuidado da criança do útero da mãe até a sua idade adulta. O meu ponto hoje, ela tem até a 22ª semana. Outra coisa, o que eu defendo é que precisa conversar com essas meninas. Mulheres, seja quem for, a partir da 22ª semana, e dar a opção dela poder entregar para adoção essa criança. Explicar que essa criança está completamente formada, mostrar para ela como que é um processo de fato de aborto. Mas se ela fizer o aborto, mas hoje nada disso vale, gente. O que eu defendo é o direito, sim, à vida de uma criança que é viável fora do útero da mãe. Candidata, essa criança pode nascer com inúmeros problemas neurológicos, ela não está totalmente formada, enfim.
A gente agradece muito a Ela não está totalmente formada, com 24 semanas. sua presença no On News. Olha, a gente nem falou sobre São Paulo. Que coisa, né? Perdão? Não, Você isso está foi conhecendo a senhora. a origem. A mulher vem para candidata à prefeitura de São Paulo e eles não trataram sobre São Paulo com a mulher. Acredite se quiser. Não, Eu Gostaríamos- adoraria também falamos- poder de falar sobre a nossa cidade. Eu espero que a Nós- gente tenha uma outra oportunidade nós para A isso. senhora falou. Ela é muito educada. Nós Até a porque questionamos eu tô aqui. empatada com a deputada Tabata. Nós a Infelizmente, tive um questionamos. tempo muito reduzido em relação a ela, né? Ela teve 1 hora, eu tive 20 minutos. Candidata, Olha isso. muito obrigada. Você acha que um veículo de comunicação que demonstra, né, essa disparidade de tratamento contra pessoas que estão, digamos, no mesmo patamar, que estão concorrendo a um cargo público como de tanta importância como a Prefeitura de São Paulo, deveria ser tratado com tanta desigualdade? Né? E é uma mulher, tá? Obrigada pela sua entrevista aqui ao On News. Muito obrigada mesmo Obrigada, pela estou à presença. disposição. Nós agradecemos. Um grande abraço. Inacreditável, né? É inacreditável. Provavelmente eu venha ter algum problema no meu canal por causa desse vídeo, né? Que está tratando sobre um assunto que não se pode falar, que virou tabu, né? Mas olha pra cara dessa pessoa, velho. Como é que pode? Como é que pode? Desrespeitou, foi mal educada, né? Demonstrou, ela já vem demonstrando há muito tempo já que a militância dela é escancarada, não esconde de ninguém, né? Quem ela é e o que ela defende, né? Como jornalista, ou pelo menos deveria ser, né? Deveria existir uma imparcialidade. E o mesmo tempo dado a Tabata Amaral, que foi de 1 hora, né, segundo a própria entrevistada diz, deveria ser dado por lei o mesmo tempo e o mesmo tratamento que foi dado a Tabata, deveria ser dado a Marina. Qual é o nome dela? Deixa eu ver qual é o nome da moça. A Marina Helena, né? A Marina Helena. É inacreditável e é inaceitável, né, velho? É inaceitável. Eu acho que enquanto a gente estiver tendo este tipo de comportamento, de conduta, sem uma punição legal contra jornalistas militantes de esquerda, infelizmente nós teremos problemas na democracia brasileira. Todos nós que somos de direita sabemos onde está o câncer do Brasil. E ele começa pelo jornalismo militante de esquerda. Porque você ser de esquerda não quer dizer muita coisa. Agora, quando você usa a sua ideologia, o seu pensamento, a sua visão de mundo para impor nas outras pessoas, através de um cargo, como por exemplo professora ou professor, dentro de sala de aula, querer empurrar goela abaixo, né, das crianças, desse público cativo que um professor tem sobre sua visão de mundo comunista, progressista, socialista, isso é covardia. Quando você tem um cargo, quando você tem quando você é uma jornalista ou um jornalista e também se vale do seu microfone para censurar, para calar as vozes dissonantes daquilo que você entende como visão de mundo, isso é covardia. Igualmente quando você é um juiz que simplesmente enxerga e pratica, né, dentro da sua profissão como juiz, que deveria de estar de acordo com a lei e não com aquilo que você entende como visão de mundo, e você usa desse poder da sua caneta para perseguir o que não deveria de existir, né? Um juiz ter adversário político não deveria de existir, mas no Brasil infelizmente existe. Estão infelizmente completamente contaminados e isso está refletindo no jornalismo, no judiciário e em outros cargos de importância dentro da sociedade brasileira, que traz
traz malefícios profundos para a democracia no Brasil. Beleza? Esse é o vídeo desta noite. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like, comente, que é sumamente importante. E agradecer novamente ao Ayrton e a todos vocês que têm contribuído com o canal através do Pix. Se você tiver essa possibilidade, eu lhe agradeço. Tem uma pessoa que também fez uma contribuição. Elis, o nome dela, né? Ela fez uma contribuição para o canal e eu sou muito grato, Elis. Muito obrigado, Elis. Obrigado a você que assistiu o vídeo. E já sabem que as músicas del Veneco estão nas plataformas digitais. Vai lá e curta. Procura lá em qualquer plataforma digital de streaming, El Veneco, e as músicas vão aparecer aí como um toque de mágica, de magia. Abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. Que essa noite você durma bem e que amanhã seja uma sexta-feira e um final de semana abençoado para você e para toda a sua família. Tchau, fui.